Prepare-se para fortes emoções com o canal A História e o Tempo. Um influencer de internet saiu pelas ruas de Portugal perguntando a algumas pessoas se elas acreditam no suposto Jesus. E pasmem, veja a reação das pessoas comigo no vídeo a seguir. Um influencer português foi para as ruas de Lisboa para se certificar sobre o que andam falando de que o Portugal está cada vez mais descrente. E ele foi entrevistar as pessoas na rua e aqui nós temos o vídeo dele entrevistando. Vamos acompanhar. Boa tarde. Acredita em Jesus Cristo? Boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Caraca, é um país de viados. Não acredita em Jesus Cristo? Não! A sério? Você acredita em Jesus Cristo? Acredita em Jesus Cristo? Acreditam em Jesus Cristo? Não. Boa tarde. Boa tarde. Você acredita em Jesus Cristo? Acreditas em Jesus Cristo? Não? Vocês acreditam em Jesus Cristo? Você acredita em Jesus Cristo? Mas é isso aí. As pessoas já estão de saco cheio de uma mitologia que foi criada por Roma, ainda no Império Romano, ou seja, no Baixo Império Romano, que nada faz de bom para a humanidade, onde as pessoas seguem um livro que promete o céu e a terra, mas que na realidade nada funciona. É tão provável e verdadeiro que nada funciona, que quando nós estamos doentes, para onde corremos? Para os hospitais, para os médicos e para as tecnologias. O maior exemplo disso é o Brasil, um país altamente cristão, religioso, mas é uma população doentia, com transtornos psicológicos, ansiedade e depressão. O Brasil é campeão nos afastamentos de trabalho por ansiedade e depressão. A partir de maio, as empresas vão ter que adotar medidas para proteger a saúde mental dos funcionários. A pressão por resultados no ambiente de trabalho afeta cada vez mais os brasileiros. O Douglas sabe bem como é isso. Ele trabalha na área de compras de uma empresa de tecnologia e precisou de atendimento psicológico devido às crises de ansiedade. A gente escuta bastante dizer que a gente não pode deixar o pessoal misturar com o profissional, mas querendo ou não, a gente é ser humano, então está tudo sempre envolvido. A empresa onde ele trabalha desenvolve pesquisas sobre a saúde mental de funcionários e gestores e promove convenções anuais que tratam do tema. Nos últimos 2 anos, a gente vem tendo uma queda dos níveis de ansiedade, dos números de atestados de saúde mental que são entregues dentro da empresa. Em 2024, mais de 440 mil trabalhadores foram afastados por causa de problemas relacionados à saúde mental no Brasil. Isso é 67% a mais do que em 2023. E a partir de maio desse ano, entra em vigor a atualização da NR1, a norma reguladora que estabelece as regras básicas de segurança e saúde do trabalhador. Fatores como assédio, estresse, transtornos de ansiedade e carga mental excessiva precisam ser identificados e combatidos pelos gestores. A medida não especifica exatamente o que cada empresa precisa fazer na prática, mas deixa claro que a partir de agora, a saúde mental do trabalhador ganha status de um EPI, um equipamento de proteção individual. Ou seja, o ambiente de trabalho, além de ser seguro fisicamente, também precisa ser saudável na parte psicológica. As normas valem para todas as empresas, não importa o tamanho. Quem não cumprir as regras estará sujeito a multa. A fiscalização será feita inicialmente por auditores do trabalho, que em caso de descumprimento das medidas, também poderão denunciar o caso ao Ministério Público. Ainda está muito embrionário, está tudo muito... Eu acredito que vão vir algumas regras, um rol, o Ministério do Trabalho vai ter com certeza uma lista de orientação até para essas empresas do que fazer, como fazer. Muitas estão com essa dificuldade de saber como agir, como se adequar. Isso eu acredito que vai acontecer para o futuro, mas é o início e o futuro a gente espera que só melhore, né?
Infelizmente, essa é a realidade do nosso país. Uma nação embriagada e agonizando dentro da bolha religiosa. Quando falamos nos países europeus, suas fundações e histórias foram todos fundamentados a partir da cultura religiosa cristã. Para quem não sabe, a Europa foi toda cristianizada e tornando a religião oficial de vários países europeus, principalmente de Roma. O cristianismo começou no século I como uma seita judaica com influência helenística, na província romana da Judéia, e tomou força como a religião oficial do Império Romano no século IV da Era Comum. O cristianismo foi tão forte no continente europeu que durante a Idade Média a Igreja Católica Apostólica Romana tornou-se o centro de tudo. É o que chamamos de teocentrismo, onde colocava Deus como centro de tudo e de todas as coisas. Mas hoje essa realidade é outra. Aquilo que era o centro de tudo, de todas as coisas, tornou-se apenas algo insignificante e inútil. Com a chegada da Idade Moderna, o teocentrismo, Deus como o centro de tudo, foi substituído pelo antropocentrismo. Ou seja, o homem passou a ser o centro de tudo. E a partir daí, o homem viu que Deus não é essencial para o desenvolvimento e o progresso da humanidade, e sim que o homem é a chave principal para o progresso da humanidade. Hoje, a Europa se encontra mais secularizada, ou seja, mais distante dos preceitos e dogmas religiosos. Atualmente, a Europa é formada por 50 países totalmente independentes. Desses 50 países, praticamente metade tem uma população ateia, e aquele que ainda tem uma grande quantidade de pessoas que ainda tem uma religião está diminuindo muito, como por exemplo, Portugal. Portugal sempre teve um grande índice de religiosidade cristã pela Igreja Católica Apostólica Romana, e hoje esse cenário está mudando significativamente, tornando um país mais secularizado e mais racional. A descristianização do continente europeu está acontecendo pouco a pouco. É algo que vem acontecendo há anos, mas que de 2 décadas para cá está acelerando rapidamente esse processo. E por outro lado, o islamismo está ganhando força. Existem pesquisas que apontam daqui para terminar esse século, o islamismo ultrapassará o cristianismo. Existem vários fatores que contribuíram e que contribuem para a descristianização dos países europeus, como por exemplo, guerras, pandemias, corrupção dentro da Igreja Católica, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, as Cruzadas, a Inquisição, as ideologias políticas como nazismo, fascismo, socialismo, comunismo, capitalismo, dentre outros. Onde tivemos guerras como, por exemplo, a Guerra dos 100 Anos, onde Joana d'Arc foi condenada à fogueira com o consentimento da Igreja Católica, onde também tivemos a Grande Fome e a peste bubônica ou negra, onde os papas, ou seja, o alto clero, se aproveitaram da doença para usurpar os fiéis, onde tivemos também a Guerra dos 30 Anos, que foi um confronto entre católicos e protestantes, dentre outros fatores também. Tivemos também as guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, dentre outros. Exemplo disso, no ano de 1755, aconteceu uma catástrofe natural em Lisboa, Portugal, onde naquele momento Lisboa estava celebrando o Dia de Todos os Santos, que é uma festa cultural religiosa da Igreja Católica.
onde milhares de pessoas e fiéis foram dizimadas pelo terremoto, pelo tsunami e pelo incêndio, tudo em um só momento, onde destruiu a cidade e principalmente a igreja. Para quem não sabe, a cidade de Lisboa, Portugal, foi reconstruída após essa catástrofe por Marquês de Pombal. E essa reconstrução de Lisboa foi investimento do ouro do Brasil. Então, aconteceram vários fatores catastróficos que fizeram com que as pessoas do mundo europeu começassem a refletir e raciocinar. Lembrando também, no ano 79 da Era Comum, houve outra catástrofe natural em uma província do Império Romano chamado de Pompeia, que hoje se localiza na atual Itália, onde Pompeia foi completamente destruída por um vulcão em erupção chamado de Vesúvio. Além da erupção vulcânica, também houve e existiu um terremoto, um tsunami e um incêndio, que soterrou toda a cidade e matando a todos. Então, chegaram a uma conclusão. Ora, se temos um Deus Todo-Poderoso que adoramos e o temos como nosso Senhor e vivemos em condições desumanas, então algo de errado existe nisso. Exemplo vivo disso, temos o Brasil, que é um país fortemente cristão, mas que é mergulhado em situações desumanas e de miséria, como pobreza e uma violência absurda. Atenção, uma história absurda. Uma menina de 9 anos, ela é raptada e ela é colocada dentro de um cativeiro, dentro de um buraco, uma espécie de alçapão, sujo, imundo. O cativeiro ficava dentro de um mercadinho. Gente, eu tô falando de uma menina de 9 anos. O dono do estabelecimento, um sujeito com uma ficha corrida enorme na polícia, é esse homem aí. Ele foi linchado, esse cara apanhou até morrer. Por quê? Por que mataram ele? Por que bateram nele? Ele convenceu a criança a entrar no local prometendo dar para ela um sorvete. Lá dentro, a criança disse que passou momentos de terror. É chocante o que você vai assistir agora. A câmera corporal registrou a angústia do policial que escutava os chamados da menina, mas não conseguia achar onde ela estava presa. Polícia tá aqui, calma, querida. Calma, confia em mim, o tio tá aqui, tá? No fundo da casa velha. A voz dela guiou os homens que faziam um resgate, mas não foi fácil encontrar o cativeiro. É no chão, é no chão. É no chão, é no chão. É no chão, luz. É aqui. Calma, a gente tá chegando, calma. Calma, tem que ver, bicho, vem aqui. Eita. Vem aqui, bicho. Vem aqui, calma. Tá bem? Calma. Meu amor. Gente, presta atenção nessas imagens, meu povo brasileiro. Os melhores telespectadores do Brasil estão no SBT. E você vai ver agora uma imagem do momento em que um homem aborda um adolescente de 14 anos com transtorno do espectro autista. Ele estava voltando da escola quando foi atacado com um pedaço de madeira, além de sofrer com socos e também tapas. A vítima em nenhum momento esboça reação para se defender, inclusive, do agressor. Quem vai trazer, faz aquele enquadramento, o meu amigo Eltinho, que coloca o repórter com as imagens assim, para a gente trazer minha querida amiga Rabeste Mayan, da TV Norte Amazonas, que está ao vivo e sabe tudo sobre esse caso, porque eu quero saber se a polícia tomou providências ou não tomou providências relacionadas a essa agressão que nós estamos mostrando agora ao vivo para todo o país nesse exato momento. Rabeste, bom dia para você, bem-vindo ao nosso programa, conta tudo e não me esconda nada, vamos lá.
Oi, Marcão, muito bom dia. É uma honra estar com você e a todos do Brasil inteiro para mostrar essas imagens que correram na internet durante essa quinta-feira. Esse fato ocorreu na quarta por volta de 11 horas e 20 minutos da manhã em um bairro da zona norte de Manaus, quando esse adolescente de 14 anos com transtorno do espectro autista acabou sendo agredido com pauladas e socos, tanto por esse homem, que é um ex-suposto policial militar, junto com o seu filho ali naquele local. O que esse homem não contava é que nas proximidades havia uma vizinha que presenciou tudo durante todo o fato ali dos gritos desse adolescente pedindo socorro. Durante essa situação, essa vizinha correu para salvar esse menino e ali eles contaram a história. Ele disse, inclusive, esse ex-policial militar, de que ele armou uma emboscada junto com seu filho e sua esposa para pegarem alunos que passavam por ali após o horário de aula, porque todos os dias eles tinham a mania de bater e chutar o portão e, além disso, também tocar a campainha. Ele, já não aguentando mais esse fato, resolveu armar aí essa situação para pegar esses supostos alunos. O problema é que no momento em que eles passaram, chutaram o portão, foram embora. Eram 3. Mas depois disso, um outro adolescente passou sozinho, fardado, sendo aí esse rapazinho de 14 anos com espectro autista. A vizinha salvou ele, conseguiu pegar ali todos os detalhes nas imagens de câmeras de segurança, levou esse adolescente até a casa da mãe dele e o caso foi registrado no 18º Distrito Integrado de Polícia da Zona Norte de Manaus. O homem, inclusive, prestou esclarecimentos para a polícia, confessou a autoria do crime, continuou com essa abordagem e, diante disso, o caso segue sendo investigado, inclusive, Rabete, por autoridades aqui da cidade de Manaus. Tá bom, muito Marcão. obrigado a você. Então, é caso de refletir e de raciocinar. Se temos um Deus todo-poderoso que pode tudo, mas que esse mesmo Deus que pode tudo não pode sequer livrar uma criança de ser abusada sexualmente, ou não pode sequer alimentar uma criança que está agonizando de fome, então, para mim, isso já é uma prova suficiente de que não existe Deus algum. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.